Bom dia de salvação em Cristo Jesus. Vou compartilhar o meu devocional de hoje, que eu tenho orado muito ao Senhor, para que eu venha permanecer, porque aceitar Cristo é muito fácil, porque muitos, assim, apesar que eu já estou no Evangelho há 14 anos, vou para 15 anos, aceitar Cristo é muito fácil, porque muitos aceitam pela emoção, pela situação a qual eles estão envolvidos, na maneira que Deus nos atrai através de um louvor, através das circunstâncias da vida mesmo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nós vamos nos examinar. Examine-se o homem a si próprio e nós vamos vermos que nós estamos num caminho de perdição, numa vida vazia, monótona, que não nos leva a nada. É como se nós estivéssemos dando volta, em volta do nosso próprio umbigo. Então, a meditação hoje está em Colossenses, no capítulo 2, apesar que eu li o capítulo todo, porque são 4 capítulozinhos, e bem curtos, mas assim, o que me apegou, que eu quero compartilhar com vocês, é o capítulo 2, que diz permanecer em Cristo, porque na verdade nós temos que criar raízes, raízes em uma terra fértil, temos que estar enraizado na rocha, porque nós podemos até, como no Salmo 92, fala da palmeira, que nós somos na velhice, que nós somos como uma palmeira frondosa, que nós daremos fruto, e a palmeira, diz que ela cresce para baixo, Então a sua raiz está firmada, que o vento vem, a tempestade, ela vai para um lado e para o outro, e ela não permanece em pé, Aí aqui a palavra vem bem a causa, que é permanecer em Cristo, Porque aceitar Jesus é fácil, levantar a mão, fazer a confissão de fé, mas o problema é você prosseguir. Não é você estar indo para a igreja, porque você vai para a igreja, com certeza, você vai por um hábito, Ou alguém te convidou, vamos à igreja, vamos à consagração, e é pelo ouvir a palavra, que você vai entender e realmente você vai ser convertido, porque convencido você foi no primeiro ato que você estendeu a mão e aceitou a Cristo, Mas aí você vai ser convertido verdadeiramente em Cristo Jesus quando você passa a ouvir, a ler e a praticar a palavra do Senhor. Então, tu és um verdadeiro cristão, tu és um servo do Senhor, Mesmo quando você não entende que você está na fase de aprendizado, que precisa, ter um irmão ali ao lado para te dar assistência, para te orientar, para tirar as tuas dúvidas, Você precisa, ouvir a palavra do Senhor, ou não, porque na realidade o que convence o homem é ele próprio, do seu pecado, do seu estado físico, seu estado emocional, seu estado de enfermidade, porque você busca, igual a mulher do fluxo de sangue, que ela era rica, uma mulher rica que gastou todos os seus recursos, procurando um médico para ser curada, para ser tratada, chegou a ficar num estado de miséria, ficar pobre, e a sua cura não conseguiu. Ela só conseguiu a cura quando ela se convenceu que a cura dela não estava nos remédios, que a cura dela era da alma. Enquanto não se cura a alma ferida, a alma magoada, ofendida, Você não tem um encontro real com Deus. Então, naquela caminhada, ela colocou que a última, que ela não tinha mais nada a fazer, a não ser, crer.
tão somente crê naquele que diziam, né, que o povo aclamava, dizia que curava, que operava milagres, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. E nós, né, não sejamos, vamos gastar, né, os recursos todos, vamos ter que ir no médico, sim, temos que nos tratar, mas vamos buscar em primeiro lugar, né, o médico dos médicos, que se chama Jesus, né? Ele é o maior psicólogo da face da terra, ele é o maior cirurgião, ele é o remédio, ele é a cura, ele é o advogado, ele é o juiz dos juízes, né? Ele está de braços abertos para nos receber, para nos dar, né, aquilo a qual nós necessitamos. Muitas vezes nós estamos tão agoniados, né, tão preocupados, tão assoberbados, que nós não sabemos nem o que nós não sabemos nem decifrar aquilo que estamos sentindo, aquilo que nós precisamos, aquilo que vai ser o nosso refúgio, o nosso socorro, né? O nosso socorro é Jesus Cristo. Ele está presente no meio de nós, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é o grande eu sou. Então, buscar em todo tempo e fora de tempo, né? Porque Jesus está voltando, mas Ele ainda nos dá oportunidade de levarmos a palavra e de estarmos vivendo a palavra, né? Porque a palavra de Deus é o alimento para a nossa alma. Quando a nossa alma vai bem, o nosso corpo físico flui de uma maneira maravilhosa. Bem, vamos aqui à palavra. É Colossenses, no capítulo 2. Eu vou ler o capítulo 2 e o capítulo 3, para vocês entenderem melhor, tá bom? Porque quero que saibas quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, estejais unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do ministério de Deus e paz de Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo, como, pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como foste ensinado nela, abundando em ação de graça. Versículo 8. Cuidado com os falsos ensinos. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estás perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E, quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária.
e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Que maravilha! E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados. Que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine o seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, no qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento de Deus. Se, pois, estáis morto com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenança, como de viveis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseie, as quais coisas todas parecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Porque muitos parecem ser, se vestem como crente, falam como crente, mas não vivem como crente, não vivem na prática da palavra. O capítulo 3, que diz assim, na epígrafe da minha Bíblia: instrução para uma vida santa. Daqui é bem curtinho, não vou ler o capítulo todo, não. Só para os irmãos entenderem. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis morto e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quanto Cristo, que é a nossa vida, se manifesta, então também vos manifestareis com Ele na glória. Mortificai-vos os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil cuspiciência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando viveis nela. Mas agora despojai-vos, deixais para trás, vós também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Continua. Não mintas uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircunciso, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, da entranhas da misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando, isso é fundamental,
O perdão é a base. Perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Porque antes nós éramos servos do pecado, agora somos servos de Deus. Mas que isso é necessário que nós perdoe a nós mesmos para perdoar o nosso próximo. Sobre tudo isto, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e ademostrando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E o quanto fizerde por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Só até aqui, né? Agora vamos aqui para a nossa meditação, né? Essa palavra assim me reverte. Quando nós éramos do mundo, nós tínhamos tudo isso, né? Que foi falado aqui. Lascívia, vivíamos na impureza desordenada, na concupiscência, na avareza, na idolatria. Mas quando nós conhecemos Jesus Cristo, né, como o único Salvador, ele muda a nossa história, o nosso pensamento, a nossa maneira de vestir, de se comportar, de ser, né, muda as nossas palavras. Quem falava palavrão, quem falava gíria, já não fala mais. Muda, é uma mudança, é uma metanoia, né, de dentro para fora. Agora vamos para a nossa meditação, que tem um título assim, a nossa meditação desse estudo aqui, dessa palavra. A maledicência. Dentre os muitos pecados citados por Paulo, quem escreveu essas epístolas todas aqui foi o apóstolo Paulo, tá? Esqueci de falar, foram escritas por apóstolo Paulo aos Colossenses, tá? Eu li Colossenses do capítulo 2 e 3, amém? Vamos começar. Dentre os muitos pecados citados por Paulo, dos quais devemos decididamente nos despojar. Talvez a maledicência seja o mais comum e destrutivo de todos, pois além de atingir o objeto da sua peçonha mortal, destrói principalmente as pessoas que dele se utilizam. Isso é que o pecado faz conosco. Alguém observou? Para os nossos defeitos, somos toupeiras, para os dons, para os dos outros, hienas. Porque será que as pessoas têm olhos tão perspicazes para os defeitos alheios e tão obliterados para os seus próprios, né? Que nós enxergamos o defeito do outro, mas nós não olhamos para nós e não enxergamos o nosso defeito, né? Nós não olhamos para dentro de nós mesmos, só para o próximo. O pecado da maledicência corrói a moral de no mínimo 3 pessoas: quem o profere, quem a ouve e quem a padece. Além disso, traz uma dupla maldição, porque ele pode ser cometido se não houver o consentimento por parte daquele que ouve. Se o que difama com a língua não encontra ouvidos ávidos por ouvir comentários ou informações desfavoráveis acerca da pessoa ausente, a maledicência certamente não prosperaria. A maledicência é um pecado que nunca anda sozinho, pois está sempre atrelado a outros.
não menos repugnante como hipocrisia, a inveja, a mentira, o ódio e o ciúme. Como ele é vergonhoso, mas ao mesmo tempo prazeroso, geralmente é disfarçada de preocupação espiritual pela pessoa criticada. Precisamos orar pela fulana, pelo fulano. Só vou lhe contar isso porque estou preocupada com ele, com ela. Mas, por favor, não conte isso para ninguém. É assim, né, que alguém chega até nós. Como evitar esse pecado? Como nos livrar de ouvir comentários desfavoráveis acerca de pessoas que não podem se defender? Se você quer livrar seus ouvidos dos defeitos da maledicência, dirija os maledicentes 3 incômodas perguntas. Primeira, você tem plena certeza do que está dizendo? Se a pessoa for negativa, então aconselhe a fofoqueira. Não fale a ninguém aquilo que você não pode provar sob hipótese alguma. E a terceira resposta. Se for positiva, faça então a segunda pergunta. Você já falou pessoalmente com essa pessoa, procurando ajudá-la e a corrigir o seu erro? Na maioria das vezes, a resposta será negativa. Então, cabe a última pergunta. Você me permite falar com essa pessoa sobre o que acaba de me contar? Dificilmente alguém concordará com isto. E o que fizer não é maledicência, é realmente preocupação com a pessoa em questão. Agindo dessa maneira, nunca seremos procurados uma segunda vez e nos livremos de cair nesse pecado tão desprezível. É o que mais acontece, né? Que é chamado a típica fofoca, né? Você sabe de alguma coisa e você vai comentar com outro irmão, você está sendo maledicência, né? Falando maledicência a respeito do teu irmão. Se seu irmão está verdadeiramente passando por uma situação difícil, você pode até procurar outra irmã, outro irmão e conversar a respeito do assunto. Vamos orar pelo nosso irmão, porque ele está passando por esta situação, está precisando disso, disso e disso, e pronto. E ali morreu o assunto. Há comentários, entendeu? Você está fazendo da maneira correta. Agora, se você fica falando, né, você tem que olhar para si próprio, como que você era outrora, né? Que nós estamos, muitas vezes, a pessoa está em processo de libertação, então a pessoa não consegue se firmar. É um processo que a pessoa precisa de intercessão, precisa de oração. E nós que estamos mais adiante, estamos avançados, né, na matéria com Deus, nós temos que orar por esta pessoa, para que ela venha verdadeiramente ser livre, que ela venha ter um encontro real com o Senhor e venha ser livre de todos os problemas, de todas as situações que tentam cercar. Porque quando nós aceitamos Jesus Cristo, muitas coisas acontecem, né? O adversário fica feliz, satisfeito, né? Que perdeu um, não, aí ele começa a atormentar. Eu, por exemplo, eu sempre vivi sozinha, criei meus filhos sozinha, né? Enquanto tinha mamãe me ajudava, mas depois que eu não tive mamãe, eu tive que me virar sozinha. E a primeira coisa que me aconteceu, eu perdi o meu emprego, que era o quê? O meu ganha-pão, que era o sustento da minha casa, da minha família. Mas eu fiquei maldizendo do Senhor? Não, eu continuei orando, eu continuei perseverando, clamando ao Senhor, porque Ele é o Deus provedor, né? E Deus enviou, né,
eu tinha uma máquina de costura, comecei a fazer conserto de roupa, comecei a fazer quentinha, né? A minha amiga, Val, você faz tanta coisa, vamos fazer quentinha, estava no tempo frio, né? Em maio, fazer caldo, né? Você faz uma comida gostosa, uma comida boa, entendeu? Comecei a me virar. E no tempo certo, no tempo oportuno, né? Deus foi trabalhando em mim, na minha fé. Deus foi movendo, foi me transformando, foi me libertando. A minha confiança estava pautada no Senhor. E ali eu não fiquei um dia sequer sem faltar alimento na minha casa. Mas Deus também foi provedor, porque a Light não cortou a minha luz. Eu fiquei 1 ano sem pagar a luz e a Light não cortou a minha luz, né? E eu fiquei ali. E quando Deus abriu a porta, né? Aquilo que eu ganhava só dava para me alimentar, né? Cuidar do meu filho, cuidar da minha casa. E o pouquinho que eu tinha, eu separava o meu dízimo, né? Aquilo que o Senhor tinha me proporcionado. Eu fui fiel. Agora eu tô falha, né? Porque me embaracei, tô falhando nessa parte, né? Porque na fidelidade. Mas também você pode ser, dependendo da situação que você esteja, né? Você não tenha condições de dizimar. Mas Deus quer saber da fidelidade do teu coração, porque Ele não precisa do nosso dinheiro. Ele quer saber da nossa obediência. Não é o valor em si, é a obediência que gera milagre. É o temor da palavra, não é ter medo, é obedecer. Amém? Que os irmãos possam meditar melhor nessa palavra e prosseguir. Que o Senhor seja contigo por onde tu fores, por onde tu andares. Amém?